Eu sou Ana Maria Antunes de Campos, doutoranda em Educação Matemática, mestre em Educação, psicopedagoga, pedagoga e professora de matemática. Quero agradecer à Associação Brasileira de Psicopedagogia, Núcleo Goiás, pelo convite para estar participando do Gotas Psicopedagógicas. Eu venho hoje trazer aqui uma reflexão acerca da descalculia. Muito se tem ouvido falar em dislexia, em déficit de atenção, em hiperatividade, em autismo e em altas habilidades, mas pouco ainda se tem comentado e difundido sobre a descalculia. Descalculia é um déficit cognitivo específico, um conceito simples da numerosidade. Segundo Butterworth, o que acontece? A criança ela não enxerga um subconjunto dentro de um conjunto maior. A criança tem dificuldades de compreender, por exemplo, os 5 do relógio com a quantidade dos 5 dedos da mão. Então, a criança tem prejuízos em adquirir habilidades simples da matemática, mesmo que essas habilidades, essa construção do conhecimento seja por meio do concreto, a criança acaba tendo dificuldade em manipular a quantidade, os números, de fazer uma abstração desses elementos, e isso acaba agravando não só o seu desenvolvimento cognitivo e com relação às habilidades matemáticas, mas acaba tendo prejuízos comportamentais e psicológicos. A descalculia começou a ser estudada, primeira vez que se ouviu falar, por volta de 1920, ou seja, 100 anos atrás. Só que, no entanto, ela só ganhou forças a partir de 1970, 50 anos depois, com os estudos de Ladislav Koski. Ele acabou subdividindo a descalculia em 6 subtipos, pensando exatamente na dificuldade que a criança apresentava em sala de aula. Então, ele subdividiu em descalculia verbal, ou seja, de nomear símbolos e elementos matemáticos, a descalculia léxica, ou seja, de ler esses elementos e esses símbolos, a gráfica, de redigir e escrever os símbolos matemáticos, a practognóstica, que seria de manipular objetos pensando nos elementos da matemática, e a ideognóstica, que seria de fazer o cálculo mental. E por fim, o último subitem seria a operacional, de realizar mesmo as operações. Grande parte dos estudos acerca da descalculia ainda são internacionais. Alguns grupos de estudos no Brasil agora têm se dedicado a essa temática. E a ideia é exatamente essa, é propagar que as dificuldades apresentadas em sala de aula por um aluno com relação à matemática, nem sempre é apenas a metodologia ou apenas o querer e o gostar da matemática. Muitas vezes pode estar implícito algo mais sério, como no caso da descalculia. A criança com descalculia, ela precisa de uma intervenção, ela precisa de recursos tanto metodológicos como profissionais, ou seja, psicopedagogo, psicólogo, neuro, para poder acompanhá-la no seu processo de desenvolvimento. Uma das metodologias para se pensar no processo de intervenção é por meio da ludicidade, é por meio dos jogos, ou seja, mostrar para a criança que nas suas atividades, nas suas brincadeiras, a matemática está presente. Por que pela ludicidade? Porque dessa forma a criança vai desmistificando que a matemática é difícil, que a matemática é chata, que a matemática não tem utilidade e vai percebendo os elementos e a matemática nas suas atividades diárias, no brincar, no contar histórias, nos jogos, nos games, nos aplicativos de celular. Não tem como fugir da matemática. Então, eu preciso
pensar num processo de intervenção que eu mostre para a minha criança e meu adolescente de que a matemática é sim uma ciência e que está contida em todas as nossas atividades. A descalculia, até o momento, não se tem uma prevalência, em vários estudos pensando em questões de gênero, se é mais relacionada às meninas ou aos meninos, mas ainda não se tem uma definição. A descalculia geralmente pode vir a acontecer concomitantemente com a dislexia, porque o processo de leitura e escrita, o processo de alfabetização e o processo de alfabetização da matemática utilizam-se de alguns elementos próximos, como sequência, como seriação, como codificação, transcodificação. Então, cerca de 30% das crianças que têm dislexia podem ter também, concomitantemente, a descalculia. E quando nós, psicopedagogos, pensamos num processo de intervenção, nós teremos que fazer tanto a intervenção para a descalculia, como a intervenção para a dislexia. E da mesma forma, isso ocorre com o diagnóstico. Acredita-se que 5 a 6% da população mundial tem descalculia. Então, precisamos pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, difundir, propagar e chamar a atenção de pais, educadores, formadores, professores e psicopedagogos que a descalculia existe e que a criança precisa de encontrar estratégias, metodologias para lidar com a matemática. Nesse sentido, eu escrevi um livro sobre a descalculia, um livro informativo para pais e educadores conhecerem o tema e parar de rotular as crianças enquanto preguiçosos, enquanto desinteressados. E então veio uma questão, tá, tudo bem, eu sei o que é descalculia, e agora o que eu faço com essa criança? Como adaptar as atividades matemáticas, né, os conteúdos escolares, de uma forma que a criança entenda e conceitue a matemática? Porque as crianças com descalculia precisam conceituar a matemática, elas precisam ser alfabetizadas na matemática. E aí, a partir desse questionamento dos leitores, surgiu a ideia de criar um manual, vamos dizer assim, um livro, sugerindo adaptações de jogos que pode ser construído com o aluno em sala de aula e jogos de fácil acesso, que estão disponíveis na internet, que estão disponíveis muitas vezes em casa, na escola. Então, nesse sentido que foi redigido esses dois livros. A descalculia é um tema que precisa ser difundido, propagado. É muito importante trazer os que as pesquisas nacionais e internacionais têm discutido sobre esse assunto. E essas publicações foram no sentido de orientação. Eu agradeço novamente a oportunidade da ABPP, Seção Goiás, e estou à disposição. Muito obrigada. Até logo.